qualquer adversário meu. O que apareceu aqui foi ambiente. Eu entendi que os grandes vencedores, eles são forjados em ambientes excepcionais. Grandes vencedores estão em ambientes excepcionais. Grandes vencedores, eles são cuidados dentro de uma atmosfera que propicia isso para eles. Existem vários estudos, prática deliberada, a lei das 10.000 horas ou dos 10 anos. E o Michael Phelps, ele foi visto desta forma. Ele é considerado um grande hard worker. Tem um outro cara que eu gosto muito, que é o Bolt. Enquanto o Michael Phelps foi o maior medalhista da história de todas as modalidades desportivas, o Bolt, ele foi o maior medalhista dos 100 e dos 200 metros no atletismo. E que característica que ele tem? Como que ele toma a decisão? Eu não sei se você já praticou o esporte ou se pratica o esporte, mas o Bolt, ele tem uma característica incrível. Ele, quando ele vai correr, milhões de pessoas estão assistindo ele, o mundo parou, a TV está focada, celulares ligados, e ele pede para as pessoas ficarem em silêncio. O Bolt, ele não liga para os adversários. O grande vencedor, ele não quer ser bonzinho. O grande vencedor, ele não quer ser amado. O grande vencedor, ele quer ser respeitado. E ele pede para as pessoas ficar em silêncio. Segunda grande característica dos vencedores, personalidade. Eles acreditam neles. E tem uma outra pessoa que eu admiro demais. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar lado a lado, que é o Neymar. O Neymar eu conheço há quase 10 anos e eu tenho a oportunidade de vivenciar a vida junto com ele e seus propósitos. Mas no final da Copa do Mundo, onde ele fez o gol, e a seleção brasileira foi campeã nas Olimpíadas de 2016, aconteceu algo inédito. Ele foi um dos integrantes da primeira medalha de ouro do futebol brasileiro em Jogos Olímpicos. Algumas pessoas não sabem tudo que ele passou antes. Ele tem muita facilidade para chutar com as duas pernas. Ele tem muita facilidade para jogar, para tocar, para fazer gol, gol de cabeça. O Neymar, ele tem isso aqui, ó. Recursos. Por que os grandes vencedores conseguem tomar decisões corretas na hora H? Porque o ambiente molda, a personalidade é forte e eles têm muitos recursos. Hoje o Neymar, ele consegue chutar com as duas pernas com muita facilidade. Como se a perna esquerda dele fosse como a perna direita dele. E por quê? Porque ele treinou isso desde pequeno, junto com o pai dele, junto com o treinador dele. Em momentos cruciais, ele coloca os recursos dele no jogo. Ambiente, personalidade, recursos. Muito bem. Lembra que eu queria ser o Gustavo Borges? E eu treinei. Eu fui diversas vezes campeão, até um dia que a gente se encontrou. E esse foi o dia. Era tudo que eu queria. Era tudo que eu desejei. Meu pai estava lá, minha mãe estava lá. E quando eu fui competir com o Gustavo Borges, eu perdi. Feio. Porque eu pedi permissão para ganhar dele. Eu não usei recurso, eu não tive a personalidade, embora ter sido colocado numa situação de bastante treino intenso. Num cenário bastante extraordinário. Eu não tive todos os elementos. E eu não consegui vencer o Gustavo Borges. Ou seja, eu não consegui ser o Gustavo Borges, que eu tanto quis ser. Isso foi fotografado em Santos em 2001. Esse foi o dia. Vocês estão me vendo ali, do lado dele. Essa pergunta até então, ela começou a permear minha cabeça. Que o Einstein, ele diz o seguinte: olha, eu não sou tão inteligente assim, é que eu fico muito mais tempo na pergunta. Eu fico muito mais tempo na pergunta e eu fiquei, o que eu preciso ter para ser um grande vencedor? Como Gustavo Borges? Como que eu tenho que pensar e como que eu tenho que agir para ser um grande vencedor como Gustavo Borges? E eu fiquei muito tempo nesta pergunta, uma vida inteira nessa pergunta. Eu cheguei nesta conclusão. Já que eu não nasci com as pernas de campeão, que eu tenho a cabeça de campeão. Muitos anos me envolvendo em estudos de psicologia, de neuromarketing, de programação neurolinguística, de coaching. Eu fui entendendo para construir a minha cabeça como uma cabeça de um campeão. Já que eu não tinha nascido com os meus 2,4 metros, como tem o Gustavo Borges. Mas algo aconteceu. E eu entendi, diante de novas perguntas, o jogo verdadeiro dos campeões. Essa aqui é minha sobrinha.
Ela é a filha da minha irmã. E com 2 anos de idade, ela fez um vídeo que ela disse assim: Titio Joel, você tem que trabalhar para comprar presente para mim. Eu falei, alguma coisa tem que melhorar aqui. Eu preciso influenciar mais a minha sobrinha. E aos 3 anos de idade, ela estava segurando esse livro do qual eu fui coautor. E ela segurou. Aos 4 anos de idade, eu lancei mais um livro. A pergunta era, o sucesso é óbvio? Um amigo meu me disse, Joel, não quero autógrafo seu, eu quero autógrafo da Desirê. A Desirê mordeu a língua e fez um desenho. Ao final deste dia memorável, ela chegou para minha irmã e falou, mamãe, eu quero ser escritora como o tio Joel. Com 4 anos de idade. Com 4 anos de idade, a Desirê disse que queria ser uma escritora. E eu me peguei, olha a influência que eu estou exercendo na minha sobrinha. É muito mais próxima a mim. É no mesmo nível que o Gustavo Borges influenciou a minha vida. O que eu faço agora? Ano passado eu lancei mais um livro. E não é que ela escreveu o primeiro livro dela? E no lançamento do meu 4º livro, ela fez o primeiro capítulo e ela disse assim para mim, a minha vida é uma correria, vou para a escola, chego à noite às 18 horas. 5 anos de idade. Como que pode alguém viver uma correria com 5 anos de idade? Comecei a ler um livro e não terminei, mas vou terminar. É muito bom seus cursos, tio Joel. Que curso? Ela não fez nenhum curso meu. Meu pai está ficando doido. Cada vez que você dá um curso, muda a vida das pessoas. E eu falei, epa, peraí, alguma coisa está acontecendo aí. Eu pretendo fazer um curso seu, mas eu ainda sou criança. Não vejo a hora de crescer. Fico muito feliz que você está se dando bem. Isso é incrível! E ela escreveu o primeiro livro dela. E eu falei, ela escreveu o primeiro livro dela. A minha pergunta foi, o que eu tenho que responder para minha sobrinha? Eu tenho que responder para ela que ela tem que ser uma escritora como o tio dela? Ou eu tenho que responder que ela tem que ser uma escritora como ela? Porque alguém pediu para eu ser o Gustavo Borges. Mas eu não consegui ser. Porque o meu nome é Joel e o dele é Gustavo. Eu tenho 1,88 m, ele tem 2,04 m. Ele é tão grande que se ele estiver pregando aqui um quadro e o martelo cair, ele segura o quadro e pega o martelo no chão. Ele é enorme, eu não consigo fazer isso. E é determinante a envergadura dele. Eu lembrei de novo desta pergunta. Eu tenho que saber fazer a pergunta certa para ter a resposta certa. E eu entendi que a pergunta não é como os vencedores tomam as suas decisões na hora H. A pergunta não é como. Muita gente fala para você o que você tem que fazer. Por exemplo, você tem que desenvolver o seu propósito. Só que a pergunta tem que ser um pouco mais profunda. Como que eu chego no meu propósito? Me dá a ferramenta, me empodera. Mas eu fui mais a fundo. Não é como eles tomam decisão. É por que eles tomam aquela decisão. E quando eu fiz essa pergunta, que levou anos para fazer nessa atmosfera, nesse envolvimento, eu cheguei neste jogo aqui. Os grandes vencedores, eles não querem ser vencedores, eles querem ter progresso. Eles querem melhorar cada dia eles querem ser melhores do que os outros. A cada dia ele quer melhorar um pouquinho, mais um pouquinho, é o jogo do progresso. E tem uma outra grande questão que pouca pessoa te diz, e eu vou te dizer. Se você perguntar para mim, Joel, por que os vencedores tomam as decisões como eles tomam? Eu tenho a humildade de falar para você, não sei. Muita gente sobe aqui e fala o que você tem que fazer. Eu vou subir aqui e vou falar que eu não sei, mas eu tenho uma hipótese. E se você quiser testar essa hipótese, eu vou te dar a minha fala, o meu achado, a minha opinião, que é o que eu acredito. Muitas pessoas vivem a vida inteira querendo ser quem elas não são. Eu vivi a minha vida inteira querendo ser o Gustavo Borges, mas eu não sou o Gustavo Borges. Eu não tenho o tamanho dele. Eu não tenho a estrutura física dele. Sabe por que esses grandes vencedores são vencedores? É simples a decisão deles. Porque tanto o Michael Phelps,
quanto o Bolt e quanto o Neymar fazem a única coisa que eles sabem fazer melhor. Eles não perdem o tempo fazendo outra coisa. E eu tenho certeza que cada um que está me ouvindo aqui faz algo melhor do que todos os outros algos que você faz. Tem algo dentro de você, tem algo no seu comportamento que você faz e que é melhor do que tudo. Só que eu não tenho certeza se você trabalha com isso ou se você vive com isso. Por que esses caras tomam as decisões? Porque eles não têm outra escolha. Eles fazem a natação, ou o atletismo, ou o futebol, porque é a única coisa que eles fazem bem. E por que a gente fica perdendo tempo fazendo aquilo que a gente não faz bem? Isso é meio estranho, chega a ser até estúpido. A gente fica fazendo coisas que a gente não sabe fazer, por motivos que a gente não sabe entender e que na maioria dos casos são motivos externos e não motivo interno. Até o dia do lançamento do meu livro, e a minha sobrinha me disse: titio, eu quero ser escritora como você. E a resposta foi: você vai ser escritora, mas não como titio, como você. Você vai aprender a se conhecer, a se apaixonar e fazer aquilo que você mais ama. Mas pode ser, Joel, que eu não ame. É verdade. Mas quando você faz aquilo que você ama todos os dias e que te dá prazer, eu garanto, com a minha experiência, que você está muito mais perto de encontrar o seu propósito e ser um grande vencedor. Porque vencer é relativo. O que é vencer para você pode não ser vencer para mim. A grande pergunta não é como eles decidem, é por que eles decidem. Afinal de contas, eles não têm escolhas. Quando você descobrir exatamente o que você tem que fazer, você não vai ter mais escolhas. E você não vai duvidar. Porque não existe nada mais importante e nada mais poderoso do que viver os teus ideais. Muito obrigado.